Seguimos girando a nossa reportagem. A comissão técnica criada pelo STF fará um debate amanhã sobre os polêmicos penduricalhos aos salários do funcionalismo. A corte busca um consenso com o Congresso, que quer elevar o teto atualmente fixado em cerca de R$46 mil. Janaína Camelo vai explicar isso aqui para a gente, o que será fundamental para que essas conversas finalmente sejam retomadas. Janaína. Pois é, Tiago, começa amanhã, é uma série de encontros que estão marcados no âmbito dessa comissão técnica que foi criada, com representantes dos 3 poderes, para discutir uma regra de transição no pagamento de penduricalhos, né? O que é considerado ilegal, o que não é considerado ilegal, uma comissão técnica que foi criada depois de um acordo do STF com o Congresso Nacional, com o governo federal. Só lembrando, Tiago, porque na liminar do ministro Flávio Dino, ele colocou como determinação que o Congresso criasse uma lei regulamentando o pagamento das verbas indenizatórias, que isso já era uma legislação que estava prevista desde 2024 e o Congresso nunca legislou sobre isso, nunca criou essa lei. O ministro disse que foi omisso, está sendo omisso desde então, que caso não criasse essa lei, então o STF, o próprio STF, ia criar um regime transitório para o pagamento desses penduricalhos. É o que está na liminar. Houve esse acordo, então, para que todos discutam juntos, encontrem uma solução juntos, os 3 poderes. O julgamento foi suspenso, né, sobre o pagamento dos penduricalhos, vai ser retomado só no dia 25 de março e até lá o STF espera ter algo dessa comissão técnica sobre esse regime transitório no pagamento dos penduricalhos. Agora, com relação a uma possibilidade do aumento do teto constitucional, quando o ministro Flávio Dino, lá no dia 5 de fevereiro, concedeu essa liminar, desde então o Congresso, porque logo um pouco antes o presidente Lula tinha também vetado o reajuste do salário do Legislativo, então começou a se cogitar ali, já discutir que poderia ser uma possibilidade ali para ser colocada em negociação um aumento do teto constitucional. O teto constitucional hoje é o salário dos ministros do Supremo, né, que é de R$46.300. Então, desde então, tem se falado sobre discutir isso também, poderia ser uma possibilidade. Mas o que eu ouvi lá do STF com relação a isso, Tiago, que sempre há essa possibilidade, mas que cogitar isso seria precipitado, ainda mais neste ano. Precisaria de uma coordenação muito ampla, considerando o impacto fiscal, né? Tanto que o Ministério da Fazenda, em reunião do secretário executivo Dário Durigan com o ministro Edson Fachin, antes dessa comissão ser criada, uma reunião sobre penduricalhos, isso foi tratado também. E lembrando que já teve em 2022 um reajuste no teto constitucional, que inclusive foi sendo pago ali de forma parcelada, então esse foi o último reajuste que houve. Há sempre essa possibilidade, mas o Supremo, o governo federal, no Congresso Nacional já é outra questão, mas o Supremo, o governo federal, vê isso como precipitado para este ano. Tiago. Pois é, saber se o Supremo aceitaria isso ou não, uma espécie de moeda de troca. Até daqui a pouquinho, Janaína, Denise Campos de Toledo, a Dora Kramer com a gente também. Denise, eu quero te perguntar o seguinte, me explica uma coisa, se você aumenta o teto, será que você também não aumenta a referência para os penduricalhos? Porque nada garante que vai acabar com esses pagamentos extras, né? Olha, pode acabar o penduricalho, Tiago. O problema é que você gera um efeito cascata, porque aí tem o reajuste do teto, os ministros do Supremo, o salário deles é que é referência, que é o teto constitucional dos salários, então você eleva, aí tem o efeito cascata para todas as demais faixas aí dos servidores dos 3 poderes. Então, o Ministério da Fazenda já se posicionou contra essa ideia, porque tem um impacto fiscal, é um reajuste para todos os poderes, há uma defasagem, sim. Se houvesse a correção desde 2003, o teto hoje estaria em R$ 63.600. Então, tem uma defasagem que é explicada exatamente pelo aperto fiscal do governo, pela gestão de finanças públicas, que é alvo também de muitas críticas, mas, de qualquer forma, é essa situação que se tem acumulada. Agora, você corrigir esse valor, como já se falou, entre 50 e 60 mil reais, que seria o novo valor, é muito
pesado e tem mais, é uma medida impopular para ser adotada no ano de eleições, tanto que ninguém está querendo assumir a paternidade dessa ideia. Entre os parlamentares, eles cogitaram essa possibilidade antes que se defina uma regra de transição efetiva, como cobraram integrantes do STF. Então, vamos ver o que vai acontecer, como vai ser encaminhado. Eles não querem encarar a pressão contrária, inclusive por parte do judiciário, também dos servidores, que em alguns segmentos, inclusive, ameaçam greves, no caso de haver a suspensão simplesmente dos penduricalhos. Então, é ver como eles vão conseguir conciliar isso tudo e não mexer muito com a opinião pública. Ô Dora, quando eu vi essa informação, eu falei, o que será que a Dora Kramer pensa? Essa tentativa do Congresso Nacional, ninguém se posiciona publicamente, é tudo bastidor. Os senadores, os parlamentares, de um modo geral, estão tentando ou cogitando isso. Dora Kramer. Olha só, eu penso que tem duas barbaridades sendo discutidas como se fosse a coisa mais natural do mundo. Gente, penduricalho é ilegal, tá? Já disse o Supremo Tribunal Federal. Aí se fala em regra de transição. Olha, regra de transição para acabar com a ilegalidade é você tratar a regalia como se fosse direito adquirido. Precisamos dar um tempo para suas excelências se adaptarem. Ora bolas, o ministro Flávio Dino já tinha dado 60 dias, 2 meses, a vencer no início de abril, para acabar com essa farra. E pronto, aí não, agora já tem grupo de trabalho, regra de transição, e a outra barbaridade é essa, ora, vê se pode trocar o teto, mais dinheiro, uma ilegalidade, que é o penduricalho, vamos aqui repetir, trata-se de uma ilegalidade, está fora do teto, fora do que diz a Constituição. Ponto final. Mas demora, é difícil, tem uma burocracia, ora dane-se, não interessa, é uma ilegalidade. Agora vamos trocar, olha, a gente só acaba com a ilegalidade se nos derem mais dinheiro. Ora, por favor, né? São duas barbaridades, fora a barbaridade maior que embrulha tudo isso, que é essa embromação de grupo de trabalho. Olha só, estou botando dinheiro apostando que no início de abril, quando vencem os tais prazos dados pelo ministro Flávio Dino, pelo ministro Gilmar Mendes, não vai ter nada, nenhuma resolução. Vai ter mais uma enrolação, exatamente como acontece com as emendas.